pessoal, hoje a gente vai discutir um procedimento, um princípio de composição literária que para mim talvez seja o mais importante para a escrita acadêmica e para lidar com o bloqueio da escrita. É o princípio da pré-escrita. Como o próprio nome fala, pré-escrita é tudo aquilo que a gente faz antes de escrever. A pré-escrita, ela tem uma questão muito interessante do ponto de vista de como a gente lida com a escrita na nossa vida e de como a gente abandona coisas que têm muito valor. Pré-escrita é algo que todo mundo faz no cotidiano, já fez muito na vida, inclusive já experimentou efeitos muito positivos em algum momento da trajetória acadêmica, mas de alguma forma abandonou. Aqui vem outra informação interessante sobre a escrita no mundo acadêmico, é que as pessoas vão ao longo da carreira acadêmica abandonando o seu estilo de escrever e o seu estilo psicológico. Vai abandonando várias estratégias que utilizavam no passado, que eram efetivas e que elas vão achando que não é correspondente com uma escrita séria. Uma parte substancial do meu trabalho na clínica é fazer as pessoas relembrarem como elas escreviam no passado e o que funcionava no passado e por que elas abandonaram. Essa é uma dica que eu dou aqui. Mas vamos lá. Uma coisa importante. A pré-escrita, então, é um princípio de composição. Tá? É tudo aquilo que você faz antes da escrita. Fichamento, comentário, gravação, qualquer coisa, marcação no texto, escritas na página ali do texto, tudo isso é pré-escrita. Tá, ok? Só que a gente vai ver que tem como sistematizar a escrita, a pré-escrita. Então, a pré-escrita tem como função facilitar o processo do texto formal. Ele é um mecanismo que possibilita transição para o texto formal. Porque um grande problema da escrita acadêmica é que muitas vezes a gente tenta escrever o texto já na sua versão final. Está lá você escrevendo um capítulo X da sua tese, você já acha que você deveria estar conseguindo escrever o capítulo em si, o texto em si que vai para a banca. A pré-escrita é um mecanismo anterior a isso, é para facilitar você conseguir fazer isso. Porque geralmente você está bloqueado para escrever porque você está tentando escrever ali de cara. A pré-escrita, ela supostamente atrasa o processo da escrita. Porque você tem que esperar para começar a escrever seu texto. É o que muita gente supõe, só que é uma suposição errada. Aqui outra informação muito contra-intuitiva e interessante. Quanto mais efetivo é um escritor ou uma escritora, tanto acadêmico quanto não acadêmico, mais mecanismo de pré-escrita ele usa. Então, por exemplo, mais rascunho ele gera. Tanto Donald Murray quanto Peter Elbaum, que são os dois grandes defensores da pré-escrita, eles vão defender que de forma consciente ou inconsciente ou intuitiva, a pré-escrita é parte do processo de escrita de qualquer pessoa. Contudo, como eu tinha falado antes, poucas pessoas percebem nesse processo a solução efetiva para escrever de forma saudável. Vamos lá. A pré-escrita é uma forma, então, de aproximação. Tá? Então, você imagina que a pré-escrita ela é um meio do caminho para você conseguir escrever como você não está conseguindo escrever. Você conseguir escrever aquele texto que está tão difícil. Então, ela ajuda a escrever aquilo que você está sentindo saber, mas não consegue escrever perfeitamente. Um relato muito comum do aluno o estudante de graduação e pós-graduação, quando ele está precisando fazer um trabalho mais sério de escrita, é que ele fala às vezes para a gente, para nós, professores e professoras, puxa, eu sei o que eu quero dizer aqui, eu estou sentindo, mas na hora que vou para o papel eu não consigo, não sai como o meu pensamento. A pré-escrita serve para corrigir essa falha. Então, é um mecanismo de transposição, inclusive da oralidade e escrita imperfeita para o texto informal. Lembrando uma coisa, a gente despreza muito o valor da oralidade, a transição da oralidade para o texto formal. A pré-escrita vai ajudar a gente nisso. Quando que a pré-escrita se faz mais útil? Ela se faz útil em qualquer momento que você estiver tendo dificuldade para escrever. Mas na minha experiência com textos com escritores e escritoras acadêmicos, quando essas pessoas sofrem mais para escrever? Capítulos teóricos conceituais. Quando as pessoas precisam estruturar o texto, achar a lógica da estrutura dele, desenvolver argumento, aparecer autoria. Enfim, quando a gente tenta escrever sobre algo complexo que ainda não sabemos bem. A pré-escrita ela ajuda muito a gente a descobrir o que a gente tem a dizer. Porque um grande erro perceptivo nosso sobre a escrita é que a gente escreve para falar o que a gente sabe.
Não. A gente escreve para descobrir o que a gente tem a dizer. Todo mundo que está assistindo esse curso já experimentou uma sensação, um efeito psicológico da escrita maravilhoso, que é, no momento que estava escrevendo, pensou uma coisa nova. E a gente despreza o fato de que a gente só pensa algumas coisas novas durante o processo da escrita. E a gente, inclusive, deveria, então, utilizar mais a escrita, que a escrita faz a gente pensar coisas que a oralidade não gera e o pensamento privado, o pensamento dentro da gente não gera. Então, nesse sentido, retomando, a pré-escrita produz a sensação de avanço pela aproximação. Outra coisa muito importante da pré-escrita na vida acadêmica, na escrita acadêmica, a tolerância à incompletude. Acadêmicos vivenciam o dia inteiro a sensação que tem algo para fazer, principalmente em relação à escrita. Então, se você gera pré-escrita, isso é amenizado. E a pré-escrita gera uma das coisas mais importantes para um escritor e para uma escritora ser saudável ao longo de toda a sua vida profissional, acadêmica e pessoal. Tolerância ao erro. Ser tolerante ao próprio erro é uma das coisas mais importantes para continuar a escrever. Então, nesse sentido, como eu falei, a gente não escreve para dizer o que a gente sabe, mas a gente escreve para descobrir o que a gente tem a dizer. Como também falei, todo mundo já experimentou essa sensação que quando estava rascunhando apareceu coisas novas, mas a gente não deu o devido valor a ela. Tá? Vamos então agora partir concretamente para exemplos de pré-escrita. Esse exemplo de pré-escrita que eu vou dar aqui agora é um exemplo bem interessante, que é um exemplo da minha pré-escrita, não é de um paciente, não. É uma parte de uma pesquisa que eu estou fazendo atualmente, no qual eu discuto como a escrita acadêmica está permeado de elementos psicossociais, de elementos políticos, de elementos da ordem do preconceito, da hierarquia social, da mobilidade e imobilidade social dentro da universidade. E aí aqui tem uma parte que eu estava analisando uma série de entrevistas de pessoas que falavam dessa sensação de que a universidade não propicia ambiente para instrução da escrita. E quando elas precisam disso, elas são discriminadas. E eu não consegui escrever. E eu precisava entregar uma versão desse texto, que era um resumo expandido para um evento, para um congresso importante que eu ia, e eu não conseguia escrever o texto formal, e aí eu decidi escrever uma pré-escrita para eu falar de maneira informal, usando a primeira pessoa, uma coisa que eu vou discutir em outra parte do curso. Eu escrevi como estava vindo na minha cabeça. Vamos lá. Tá difícil dizer pra caramba, dizer o que quero dizer. Mas é algo mais ou menos assim. Parece que de uma forma ou de outra, as pessoas partidárias de esquerda, o povo que entrevistei, parte dos meus amigos e professores, e eu mesmo em alguns momentos, quando opinam sobre as dificuldades da escrita acadêmica dos outros, ficam irritados e raivosos e reproduzem na conversa tudo aquilo que tanto criticamos o dia inteiro. Falam da escrita como resultado de uma habilidade natural e fazem piada daqueles que procuram instrução. Não por acaso vejo como muitos falam do meu trabalho com desdém, como se fosse algo apenas para os pobres coitados. Puxa, isso não é antidemocrático? Pergunta: isso seria uma escrita acadêmica aceitável? Obviamente que não. Isso poderia estar no meu artigo? Não. No entanto, quando eu revisei, gerou o seguinte texto. E aí a pergunta continua. O texto que eu vou ler agora seria aceito? Vamos lá. Os relatos apresentados revelam uma intrigante conclusão, a saber que, a despeito da divergência de posicionamentos políticos dos entrevistados, partidários de esquerda de direita e esquerda, nas ciências humanas e sociais, convergem para a mesma opinião sobre a escrita. Esta resulta de uma vocação ou uma habilidade natural. Assim, ambos compactuam com uma visão antidemocrática e elitista de conhecimento. Pergunta: isso estaria mais próximo de um texto acadêmico? Sim, estaria e está já no texto acadêmico, eu já aperfeiçoei ele, mas a questão aqui é perceber que eu estava tentando escrever aquela versão ali formal de cara e não conseguia. Eu só consegui porque eu fiz uma transição pela pré-escrita e depois fui para ela. Aqui eu vou dar agora alguns exemplos, tá? Para a gente pensar algumas entradas de pré-escritas aí. A pré-escrita ela pode se encaixar em qualquer pontinho do seu texto que você não está conseguindo escrever. E observe lá,
eu escrevi como se eu tivesse uma conversa, em primeira pessoa, usei gíria, não teve problema, aquele texto não vai para ninguém, aquele texto é só para mim. Quando eu faço isso, eu diminuo o controle social sobre a minha linguagem. Quando eu permito me escrever como eu converso, eu me sinto menos controlado, menos avaliado. Então vamos lá, alguns exemplos aí para vocês pensarem o uso da pré-escrita só para a entrada dela. Um primeiro, ainda não está claro para mim, mas acho que nesta parte do texto deveria falar sobre... Acho que o conceito X quer dizer que... O ideal seria finalizar esse capítulo sugerindo que uma possível maneira de resolver essa falta de conexão entre os tópicos é... Preciso aqui inserir o conceito X e argumentar que seu uso propicia. O que quero dizer nessa parte é mais ou menos o seguinte. Essa parte do texto está confusa, mas se tivesse que dizer como ela deveria estar escrita, diria que... Preciso mostrar aqui que... Então, gente, aqui só foi alguns exemplos e vou ser muito sincero. Em relação a todo o curso que eu estou apresentando para vocês, a pré-escrita talvez seja uma das estratégias mais efetivas para gerar texto fluente. Para vocês terem ideia, alguns pacientes que eu atendi ao longo desses últimos 9, 10 anos quase, escreveram, depois que começaram a implementar a pré-escrita no cotidiano da escrita, escreveram a dissertação quase inteira a partir da pré-escrita. E a maioria dessas pessoas me relataram e tiveram como retorno em suas bancas de mestrado e doutorado a seguinte afirmação: seu texto é autoral. Porque a pré-escrita ela gera a sensação que você está controlando o texto, em vez de ficar naquele interminável fulano disse, beltrano disse. Eu espero que tenha sido útil. E lembrando, a pré-escrita é um princípio, você pode adaptar, vocês podem procurar na internet outras formas, com o tempo também nas minhas publicações eu vou apresentar outras formas. Mas eu suponho que essa pitadinha aí do que é a pré-escrita já possa ter gerado aí alguma motivação para vocês implementarem ela. Tá ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.